Boa tarde, eu sou Érica Lima e hoje a gente está na nossa segunda-feira no nosso debate político. Esse espaço que traz você, convida você para estar com a gente falando sobre política de uma forma muito descomplicada, ou seja, no ponto incomum. E hoje a gente vai falar sobre a CPI da pandemia, vamos dar continuidade sobre a CPI da pandemia e a gente convidou uma pessoa muito especial, o professor universitário, o doutor, defensor público, ele que vai estar conversando com a gente, explicando os desdobramentos da CPI da pandemia, de tudo que ocorreu na semana passada. A gente que teve aí a fala do ex-ministro Pazuello. Então, hoje a gente vai falar com o Messi Elmer. E a gente só está aguardando o doutor Messi entrar com a gente aqui ao vivo. Enquanto ele está entrando com a gente, eu já deixo um abraço aqui para o Marcos, que está acompanhando, ele que é nosso editor aqui do Convergente, a Sudilane, a Isabel também, nossa jornalista. E olha, ele já está aqui, já está com a solicitação, aprovando a solicitação do doutor Messi, para ele entrar com a gente aqui ao vivo. Doutor, tudo bem, doutor? Tá ouvindo? Bacana? Oi, boa tarde, Érica. Boa tarde a todas e todos que já nos acompanham por aqui. Uma alegria muito grande. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? O senhor que é defensor público, professor universitário, mandando um abraço aqui para quem está acompanhando a gente, o Maurílio também, que é um grande parceiro aqui do Convergente. E hoje a gente vai dar continuidade para falar, agora ouvir um pouco o seu posicionamento, as suas interpretações sobre a escuta, o levantamento de ouvir o ex-ministro Pazuello na semana passada. E para a gente já ir entendendo um pouco sobre a CPI da pandemia, a gente tem aqui 20 minutos, mas dá para falar sobre alguma coisa sim. Eu gostaria que o senhor trouxesse as suas interpretações. Como que foi o senhor escutar, saber da notícia e dentro do âmbito jurídico, as colocações da CPI na semana passada? Bom, primeiramente eu renovo aqui a alegria de participar desse espaço, agradecendo primeiramente a você, Érica, a Michele, a todos que me estenderam esse convite. Me desculpa se nesse primeiro momento eu tiver que frustrar um pouco as expectativas, porque realmente a minha área de atuação ela é jurídica, jurídico-dogmática, acadêmica. Então eu deixo a análise política para vocês, né? Eu realmente vou aqui me limitar dentro do que eu posso falar, um pouco do que eu estudei. E nesse sentido, eu acho importante a gente destacar, primeiro, o papel do Supremo Tribunal Federal, em garantir, por meio de uma decisão em habeas corpus, proferida pelo ministro Lewandowski, em garantir ao ex-ministro Pazuello, o direito de permanecer em silêncio naquelas perguntas que ele entender que eventualmente o poderiam incriminar. Eu acho que isso reforça um papel de guardião da Constituição do Supremo Tribunal Federal e também sinaliza, não somente na magna escala de uma comissão parlamentar de inquérito, que é bastante difundida, mas isso sinaliza também para outros procedimentos de mesma natureza, ou seja, procedimentos de investigação, de inquirição. Isso é um bom sinal, sinaliza como as coisas podem ser feitas ou devidamente realizadas. E nesse sentido, andou muito bem, a meu ver, de forma técnica e bastante sensata, a manifestação do Supremo Tribunal Federal, até em consonância com outras decisões do passado, e não houve aí nenhum tipo de extravagância, pelo contrário, houve sim um respeito muito grande à segurança jurídica dos investigados, principalmente. E nesse sentido, eu acho que é importante reconhecer que isso tem um efeito simbólico muito grande. O segundo é realmente destacar o papel aí da Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto também de natureza constitucional, ela é chamada de um direito de minoria,
mas que no Senado Federal a gente nem pode chamar de tão minoria assim, porque ela exige pelo menos a participação de 27 senadores. Numa casa que tem 81, já é um número relativamente expressivo. E nós, como amazonenses, né, e aí falo por mim, também podemos aí dizer que é muito interessante, né, ver um amazonense presidindo esses trabalhos que têm uma repercussão nacional muito grande. De modo que, do ponto de vista constitucional, se percebe que há uma normalidade, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela foi devidamente instaurada, né, e, nesse sentido, eu deixo aqui a você essa primeira análise do papel do Supremo Tribunal Federal como um verdadeiro guardião da Constituição. Eu acho interessante a sua fala, porque as pessoas que estão assistindo, os brasileiros, os amazonenses que estão assistindo a CPI, a gente vai acompanhando, vai trazendo a análise interpretativa da política, mas ouvir, por exemplo, um doutor como o senhor está ali garantindo para as pessoas que estão acompanhando e que não têm tanto conhecimento na área jurídica, eu também não sou formada nessa área, para entender se está ferindo a Constituição, se está indo dentro da proposta do que é uma CPI. E o senhor colocou perfeitamente. Agora, tem uma situação que eu gostaria também que o senhor colocasse para mim, se está dentro da Constituição. O ministro Pazuello, ele entrou com habeas corpus, onde ele tinha o direito ali de silêncio, né? E muitas pessoas questionaram, não entenderam, e aí hoje eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, inclusive aqui na CPI da Covid, que vai ouvir amanhã a capitã Cloroquina, que é uma médica que defendeu o uso da cloroquina, ela também está fazendo uso do habeas corpus, né? E as pessoas também estão criticando. O que é esse habeas corpus dentro da Constituição que garante a pessoa a ter silêncio, a ficar em silêncio, a não se autoincriminar? O senhor pode explicar? Posso sim, e é excelente essa oportunidade, esse espaço, porque ele realmente nos ajuda a esclarecer, né? Esse tipo de intervenção, eu diria até esse princípio, né, que a gente chama da não autoincriminação, é um nome um pouco mais complexo, né? Tem até um nome em latim que eu não vou nem colocar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, mas em síntese, é a possibilidade da pessoa não se autoincriminar, ou seja, de ela não contribuir para a própria acusação. Isso é importante porque isso se revela, né, uma tradição jurídica que remonta ao ano 1640 na Inglaterra. Isso é muito antigo, isso não foi criado agora, isso não é uma extravagância do hoje ou da contemporaneidade. Isso vem de muito longe, porque no passado nós tínhamos um modelo de atuação, de investigação, né, a respeito de um determinado fato, chamado de inquisitivo. Significava que não havia limites para a atuação do Estado em relação à busca de uma verdade ou da busca de um determinado fato, né? Desde 1600, e aí a gente tem toda uma construção iluminista, um período racional, um período vamos dizer assim, engrandecimento das ciências e, portanto, também das leis, da ciência jurídica, né? Isso tudo trouxe uma nova tradição para a gente, né? A sociedade passou a se estruturar, primeiramente, de forma democrática e, segundo, por meio de um Estado de Direito. Esse Estado de Direito quer dizer nada mais que nós temos um Estado que é regido por regras. Ele não é mais regido pela vontade de um soberano, ou pela vontade de um grande líder, ou pela vontade de quem quer que seja. Ele é regido por regras, né? Então, o Estado de Direito, em síntese, é isso. Então, essas regras, elas estabelecem limites para a atuação desse Estado na sua atividade de buscar, né, essa verdade, de buscar o esclarecimento desses fatos. Pois bem, direito à não autoincriminação, ele está dentro da esfera de atuação da ampla defesa, que é concedida a toda pessoa que vem ali a ser submetida a um processo criminal, né? Então, esse acusado ele não precisa contribuir necessariamente para a acusação. Isso não significa, de nenhuma forma, que haja empecilho a essa busca da verdade, né? Essa busca da verdade, primeiro, ela tem limites porque ela é trabalhada a partir de um ponto de vista de regras. Ela tem que ser feita dentro de um conjunto de regras. Segundo, há, de certa forma, uma grande relevância que as pessoas dão para essa oralidade, né? Para essa
essa fala, né, seja de A, de B ou de C. Mas, na verdade, essa busca, especialmente de uma comissão parlamentar de inquérito ou em outro ambiente de busca de um determinado fato, existem outras maneiras de se adquirir essa verdade, de se buscar esses fatos. Existem documentos públicos, documentos privados, existem acervos de mídia, existe o próprio trabalho engrandecedor da imprensa. A imprensa contribui muito para a investigação, porque ela também é capaz de buscar elementos, de buscar indícios. Isso tudo contribui para o processo e para a formação de uma culpabilidade, que a gente chama, né? De efetivamente ali deixar e saber se a pessoa fez ou não fez, se é culpado ou não. Mas o principal, Doutor, e oi, pode falar, eu pode acho, só completar para eu que eu tenho uma concluir, dúvida. eu acho que o principal a respeito de tudo isso, que a gente pode destacar, é que tudo isso é feito para legitimar uma determinada pena. Isso tudo é feito para que aquela pessoa que, se eventualmente for declarada culpada lá na frente, ao final de um processo, que a gente chama de o devido processo legal, ao final dele, se ela for declarada culpada, que essa pena que ela venha cumprir, ela seja declarada legítima, que ela tenha um conteúdo de justiça, porque as regras foram obedecidas. Se a gente deixa de obedecer ou se alguma regra deixa de ser observada, uma eventual penalidade que a pessoa venha a sofrer, ela não encontra um conteúdo de justiça nessa aplicação e, portanto, ela não é válida, né? A dúvida que eu ia... Dúvida não, eu ia pedir para o senhor, já que o senhor está complementando, porque, por exemplo, no caso da CPI, quando há, não sei se eu estou falando certo, um dispositivo como esse legal, que ampara a pessoa que vai ser ouvida, na CPI, a ficar em silêncio, as pessoas dizem, mas eu não sabia disso, isso é uma coisa que eu nunca escutei. Então, assim, esse mesmo procedimento, ele também, esse mesmo dispositivo, ele também é legal em outras áreas. Por exemplo, assim, eu estou sendo investigada, eu também, se eu estivesse em outra instância, em outro tipo de investigação, eu poderia utilizar também esse habeas corpus? Excelente. Pode utilizar o habeas corpus, você pode utilizar em qualquer seara que tenha um conteúdo de processo penal, né, em qualquer investigação. E, muito importante, a gente sempre lembra daqueles filmes americanos, né? Chega ali a intervenção da polícia e a pessoa tem, depois de ser presa, a primeira coisa que o policial fala, não sei se você lembra qual é esse conteúdo, ele diz assim, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você disser poderá ser usado contra você em uma corte, em um tribunal. E O pode nome dar um dessa telefonema para o fala, advogado. também, principalmente, o nome disso, né, dessa fórmula, a gente chama em inglês de Miranda Rights, né, são os direitos de Miranda. Essa foi uma decisão da Suprema Corte Americana no ano de 1966. Né, foi um caso chamado de Miranda contra o Estado de Arizona. Então, o que o Supremo Tribunal Federal americano, né, ele instituiu foi que toda pessoa que se submete a uma intervenção de natureza penal, quando ela vai presa, por exemplo, ela tem que ser avisada de que ela tem esses direitos constitucionais. E não sem motivo, né? Isso está também reproduzido no nosso Código de Processo Penal, está reproduzido na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, 63, né, da Constituição Federal Brasileira. Então, tudo isso já está, do ponto de vista normativo, já está inserido no conteúdo do ordenamento jurídico brasileiro. O que a gente precisa é que cada vez mais a gente tenha uma educação em direitos. Eu acho que é também um pouco disso, né? Eu agradeço essa oportunidade justamente por isso, porque a gente pode ampliar um pouquinho o nosso rol, né, aí de pessoas que estão cientes dos seus direitos. Não é verdade, porque a gente está falando da CPI, aí a mídia vai colocando as matérias, né? Vários cientistas políticos vão se posicionando, mas a gente precisa saber essas interpretações jurídicas para entender se realmente o procedimento está correto. E a gente agradece muito a sua participação. Está muito boa. Tem uma outra situação também que eu fico pensando, e as pessoas também, os nossos internautas, conversaram com a gente, mandam mensagem nas nossas matérias, que é a questão da seguinte forma. Várias pessoas elas foram notificadas, né, pela Polícia Federal, estão sendo investigadas, e aí quando a gente falou sobre o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que vai ser escutado também na CPI,
há uma prerrogativa onde qualquer tipo de situação ele vai ser assistido pelo STF. E aí, por que o STF? Qual é essa particularidade que faz com que o governador não possa ser ouvido, não possa ser assistido por outro órgão, que é a Polícia Federal, mas pelo Supremo? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que seria a competência do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça. É, isso mesmo. Isso deriva também de uma competência que se encontra na Constituição Federal, né? Ele tem foro por prerrogativa de função, isso significa que os processos são instruídos, né, processados e julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas no que concerne à CPI, ela tem poderes de instrução, ou seja, ela pode convocar, né, eventualmente, seja o ministro de Estado, o governador, secretários, para que possam também dar ali o seu depoimento, né? Eu acho que não há óbice do ponto de vista formal em relação a isso. É porque na PGR foi formalizada a situação, por exemplo, dos respiradores que foram comprados nas lojas de vinho. E aí a gente quer entender, gostaria de saber no âmbito jurídico, que isso está dentro da CPI, essa situação que o senhor explicou. O que é esse fórum privilegiado, né? Que tantas pessoas criticam. E como que isso pode ser derrubado, por exemplo, no Brasil? Esse fórum privilegiado, ele é constitucional? Né? Partiu de qual ele veio de uma emenda, isso é uma coisa recente ou sempre houve? E isso pode ser derrubado, pode ser modificado? Veja, a Constituição Federal, ela concede, né, esse tipo de repartição de competência justamente pela complexidade da relação de quem assume esse cargo, né? Seja a pessoa que está ali perante uma prefeitura, perante um governo de estado, perante a presidência da República, ela tem naturalmente uma complexidade de relações que justificam, do ponto de vista prático, né, vamos dizer assim, uma competência diferenciada em relação a eventuais processos criminais. O Supremo Tribunal Federal vem interpretando cada vez mais de forma restritiva, ou seja, ele vem restringindo o alcance dessas normas, né, justamente para que cada vez menos autoridades tenham essa competência que a gente chama de o foro privilegiado, né? Então isso vem sendo reduzido, mas ainda há, de fato, talvez aí uma questão ainda a ser enfrentada. Do ponto de vista técnico, sempre que a gente procura falar sobre isso, é importante ressaltar essa questão da complexidade do cargo em que a pessoa está ali inserida, né? Na verdade, quem tem foro privilegiado não é A ou B, é o governador, é o presidente, é o ministro, né? É o cargo que tem, dada a sua natureza, dada a complexidade de relações que ele tem naturalmente em decorrência do exercício desse cargo, a Constituição separa um pouco a competência para os processos relacionados a esse determinado indivíduo. Agora, de fato, o anseio popular ele pode ser expressado principalmente por meio da sua representação política, procurando ali as pessoas que eventualmente têm o desejo de mudar esse tipo de atribuição ou de foro, né? É sempre recomendado que seja o feito pela via legal, né? Pela via da mudança da legislação, pela via da mudança constitucional, e aí fica para a arena política, né? Sim, sim. Mas é interessante, porque as pessoas elas estão. Assim, a gente está falando aqui em nome da população, né? E aí o povo, a população, o cidadão, ele tem questionado sobre isso, essa questão do foro privilegiado. São tantos os termos, são tantos os mecanismos legais, e as pessoas elas querem saber o que é de fato, se tem como mudar. E tem uma outra situação também que eu gostaria de perguntar para o senhor trazer uma análise técnica. Logo após que terminou a CPI da pandemia, a gente viu uma situação que foi agora no final de semana, onde o ex-ministro da Saúde, Pazuello, ele participou de um ato pró-Bolsonaro. E aí, hoje a gente postou uma matéria sobre isso, onde houve um posicionamento, né, do Exército nessa questão, porque ele é militar, né? E de que há rumores, bastidores, de que ele possivelmente pode ser indicado para reserva. E aí, tecnicamente, como é que é a posição do ex-ministro Pazuello diante de uma situação que ele vem de uma CPI, aí participa de um ato
pró-Bolsonaro, se existe algum fator legal que impeça isso, se é ilegal, se não é ético, se é imoral ou se é moral. Me desculpa aqui eu não poder ser tão claro, talvez ser tão objetivo na resposta. Mas é que, Sim. de fato, eu acho que até por um dever de cautela, sempre que a gente se depara diante de uma eventual irregularidade ou de um eventual deslize, vou colocar aqui entre aspas, eu acho que o ideal é que sempre haja uma apuração devida, né? Que os órgãos, os instrumentos que já estão legitimados a fazer essa apuração, né, o Ministério Público, a autoridade policial, né, os órgãos de própria correição, porque, ao que se saiba, o ministro ainda é vinculado a uma força armada. Então, todos esses órgãos, eu imagino que devam fazer a sua apuração respectiva, e aí talvez ao final a gente consiga concluir, talvez com mais prudência, mais cautela, uma análise a respeito disso. Né? Eu aqui até me sinto envergonhado de te dizer que, no momento, eu não posso contribuir tanto, porque o que a gente sabe é muito desse calor do momento. Né? E aí, talvez, para fazer uma análise mais completa, a gente precisasse de todos os elementos, né, que estão ali ao redor do fato para a gente poder falar. Não, mas sem problema. O bom é que a gente está com um especialista dessa área, que está conversando com a gente dentro do direito, né? E a gente vem entendendo isso. Então, a gente já vai encerrando aqui a nossa live, do nosso debate político. Eu gostaria de deixar o espaço para o senhor trazer aí essas considerações, né, dentro da legalidade, da Constituição, do que o senhor, como uma referência na área de direito, espera essas próximas oitivas, né? Muito obrigado. Eu, novamente, agradeço o espaço. Né? É sempre muito bom falar sobre educação e direitos, falar sobre, especialmente, as garantias e direitos individuais que estão disponíveis não só para ministros, ex-ministros, mas também para o nosso cidadão comum, né? Para o nosso povo amazonense. Né? Então, para todos que estão ali acobertados pela Constituição Federal, que vige a partir de um princípio da igualdade. Né? Pela lei, nós somos todos iguais. Então, a expectativa que eu tenho, pessoal, é que os trabalhos continuem sendo conduzidos com serenidade, com tranquilidade, que as inquirições tenham urbanidade, né? Seja com A, com B ou com C, e que, ao final, a gente tenha, com certeza, essa busca dos fatos determinados pela CPI, que a gente tenha um relatório, né, a respeito de tudo isso e que ele seja completo, que ele tenha substância, que ele tenha conteúdo para que haja uma satisfação também da população que quer ver ali uma resolução, né, quer ver uma resposta para esse problema da pandemia. Aproveitando, mandando um abraço para todo mundo que está acompanhando, tenho certeza que tem seus alunos aqui. Essa questão da CPI, da pandemia, está trazendo pauta para a sala de aula também? Todos os dias a gente consegue extrair alguma coisa, né? Sempre o direito à autoincriminação, o papel das testemunhas, a obtenção dos meios de prova, o olhar constitucional do processo penal, assunto não falta. E eu acho que o Brasil é bem prolífico, né, em relação a temas de processo penal, pelo menos nos últimos anos. Né? Eu acho super interessante, né? E para a gente ir finalizando, que o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, se alguém for intimado para falar, né, para testemunhar, a pessoa pode se negar ou não? Ou tem que ir? Esse é até um assunto muito controvertido. Né? Em tese, perante o poder de instrução da CPI, pelo menos as últimas manifestações, o ideal é que ela vá, mas pode ir para ficar em silêncio. Né? Isso aí também não há nenhum tipo de contrariedade. Pode ir e aí quantas vezes for lhe perguntado, pode dizer que vai ficar em silêncio. Né? Então vamos ver aí, porque a gente ainda tem muito pano para manga, ver se alguém que vai ser chamado para essa oitiva vai ficar calado. Porque por mais que o ex-ministro tenha entrado com o pedido, né? O advogado do ministro tenha entrado, do ex-ministro tenha entrado com o pedido de habeas corpus do silêncio, ele falou. E falou muita coisa. Então, muito obrigada mesmo, Messi. Foi maravilhoso. Eu acho que esse é um papel de cidadania que o Convergente, que você, doutor, professor universitário, está fazendo para trazer aí a contribuição para as pessoas que estão assistindo. Um abraço aqui para as pessoas, para a Obrigado. Alana, Yasmin, Wellington,
a Casey que estava assistindo aqui a gente. E aí eu agradeço muito sua participação. Obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau. Ó, fica ligadinho porque aqui o Convergente, essa matéria, ela vai ter um link no YouTube, a gente vai fazer uma matéria escrita sobre essa live e a gente vai enviar para você. Acesse o convergente.com.br. Um abraço para todo mundo.